No coração da Itália medieval, entre as encostas dramáticas dos Apeninos e o fluxo cristalino das águas de Melfi, erguia-se a imponente fortaleza de Roccasecca. Foi nesse belo cenário que, por volta de 1225, nasceu um menino que mudaria para sempre o pensamento cristão. Tomás, o futuro santo e doutor da Igreja. A data exata de seu nascimento permanece envolta em debate, mas seu legado é inquestionável. Descendente de uma linhagem ilustre, Tomás carregava no sangue a força de heróis e santos. Seu pai, Conde de Aquino, era sobrinho do imperador Frederico Barbarroxa, e sua mãe, Teodora, trazia o sangue dos barões normandos que haviam conquistado a Sicília séculos antes. A família, orgulhosa de suas raízes, também possuía parentesco com São Gregório Magno, São Luís de França e São Fernando de Castela. Antes mesmo de Tomás dar os primeiros passos, sua vida foi marcada por sinais extraordinários. Um eremita chamado Bonus, conhecido por sua santidade, profetizou à condessa Teodora que o pequeno seria destinado à grandeza espiritual. Essa visão celestial parecia se confirmar quando, ainda criança, Tomás foi alvo de uma proteção divina impressionante. Durante uma tempestade feroz, raios destruíram o castelo, matando tragicamente sua babá e sua irmã no quarto onde ele dormia. Inexplicavelmente, Tomás saiu ileso, um evento que muitos consideraram um prenúncio de sua futura santidade. O episódio deixou marcas profundas na alma do menino. Durante toda a sua vida, Tomás teria um temor singular por trovões e relâmpagos, buscando refúgio na segurança espiritual das igrejas durante tempestades. Era comum vê-lo inclinar a cabeça contra o tabernáculo, como se quisesse aproximar-se ainda mais do Senhor, encontrando consolo sob a proteção divina. A providência parecia, desde o início, vigiar com zelo aquele que mais tarde seria reconhecido como o Doutor Angélico, um dos maiores pilares da teologia católica. Enquanto o resto da família dedicou-se à carreira militar, seus pais pretendiam que Tomás seguisse o exemplo do seu tio paterno, Sinibaldo, que era abade do mosteiro beneditino de Monte Cassino. Naquela época, esse seria um caminho perfeitamente normal para o filho mais jovem de uma família nobre do sul da Itália. Então, aos 5 anos, o menino foi confiado à educação dos monges beneditinos da abadia de Monte Cassino, localizada a uma curta distância de sua terra natal. Desde o início, os monges perceberam algo especial em Tomás. Diferente das outras crianças, ele demonstrava uma seriedade incomum para sua idade, preferindo o recolhimento à agitação típica da infância. Passava longas horas na igreja, em profunda contemplação, e raramente era visto sem um livro nas mãos, como se já buscasse nas páginas que folheava respostas para as inquietações de sua jovem alma. Sua presença era marcante entre os colegas. Apesar de sua natureza tranquila, exercia uma influência notável sobre eles. Sua bondade genuína e disposição sempre pronta a ajudar conquistavam a afeição de todos, mas seu desinteresse com os passatempos infantis o tornava um tanto diferente. Enquanto os outros garotos corriam pelos bosques e se entregavam às brincadeiras, Tomás muitas vezes preferia a solidão reflexiva. Em uma dessas ocasiões, um monge encarregado da supervisão das crianças o encontrou sentado, absorto em pensamentos. Intrigado, perguntou o que tanto ocupava sua mente. Tomás levantou os olhos e, com uma simplicidade desarmante, fez a pergunta que revelava o rumo de toda a sua existência. Mestre, o que é Deus? Essa questão, que brotava de uma alma sedenta de verdade, tornou-se o fio condutor de sua vida. Repetida inúmeras vezes ao longo dos anos, mostrava que, mesmo tão jovem, Tomás já voltava sua mente e seu coração para o transcendente. Para ele, a busca pelo divino não era apenas uma curiosidade passageira, mas uma missão que se tornaria a base de sua jornada espiritual e intelectual. Sob a orientação dos monges, o menino começava a trilhar o caminho que o levaria a ser um dos maiores teólogos da história. Em 1239, o conflito militar entre o imperador Frederico II e o Papa Gregório IX chegou à abadia de Monte Cassino. Então, Landulfo e Teodora, pais de Tomás, matricularam o jovem na recém-criada Universidade de Nápoles. Nesse período, ele estudou as artes liberais do Trivium e do Quadrivium,
além de provavelmente ter sido introduzido aos estudos de Aristóteles, Averroes e Maimônides, importantes influências para sua filosofia teológica. Santo Tomás escreveu livros magníficos sobre diversos temas com destaque para a Suma Teológica e a Catena Áurea, mas redigiu também comentários de livros bíblicos, análises da obra de Aristóteles, estudos profundos de teologia, moral, entre outros. Confira algumas de suas principais obras no link que está na descrição deste vídeo. O jovem santo frequentemente servia de exemplo para seus colegas estudantes, algo que colocava à prova sua profunda humildade. No entanto, sua modéstia e doçura natural o protegiam de qualquer ressentimento, tornando-o amplamente querido por todos. Ele evitava cuidadosamente quaisquer situações que pudessem levá-lo ao pecado, dedicando seu tempo livre à oração e à prática de boas obras. Foi nesse período que sua verdadeira vocação começou a florescer. Ao entrar em contato com a Ordem dos Pregadores, fundada recentemente por São Domingos de Gusmão, sentiu-se muito atraído e, aos 19 anos, decidiu se unir a ela. Sua família não gostou nada disso, pois se tratava de uma ordem mendicante, o que contrastava com os planos dos pais de Tomás, que previam uma carreira de prestígio para o filho, talvez como futuro abade beneditino ou militar de destaque. Para evitar que Teodora interferisse na decisão de Tomás, os dominicanos organizaram sua transferência para Roma e depois para Paris. Mas, durante a jornada, o pequeno grupo de frades foi alcançado e surpreendido enquanto tirava seu descanso às margens de uma fonte. A condessa Teodora havia enviado 2 irmãos mais velhos de Tomás que serviam no exército. Os rudes soldados tentaram rasgar o hábito dominicano do irmão mais novo, mas sua forte resistência os impeliu a desistirem do intento. Os companheiros de Santo Tomás foram impedidos de seguir viagem, enquanto o jovem noviço foi levado de volta para junto de seus irados pais em Roca Seca. A condessa, determinada a impedir que Tomás de Aquino ingressasse na ordem dominicana, uniu forças ao marido em uma resistência fervorosa. O pai de Tomás, que preferia vê-lo seguir os passos de seu tio como beneditino, talvez até como abade de Monte Cassino, repudiava a ideia de que o filho se juntasse à controversa ordem mendicante. No entanto, nem súplicas nem ameaças conseguiram abalar a decisão de Tomás. Como último recurso, a família o aprisionou em uma torre do castelo, onde ele enfrentou frio, fome e privações de toda a espécie. 2 de suas irmãs, Marieta e Teodora, profundamente ligadas a ele, tentaram persuadi-lo a mudar de ideia. Em vez disso, acabaram sendo transformadas por sua determinação. Marieta optou pela vida religiosa e tornou-se uma virtuosa abadesa beneditina, enquanto Teodora, casada como condessa de São Severino, também abraçou uma vida de santidade. Apesar do rigor de seu confinamento, Tomás recebia secretamente livros e roupas através de suas irmãs, um elo precioso com os dominicanos de Nápoles. Durante o longo cativeiro, que se estendeu por mais de 1 ano, ele dedicou-se ao estudo. Consta que, nesse período, decorou a Bíblia e os 4 livros das Sentenças, o principal manual teológico da época, além de dar início aos seus primeiros escritos. Porém, o maior desafio à sua integridade ainda estava por vir. 2 de seus irmãos, em uma tentativa desesperada de quebrar sua resistência, arquitetaram um plano desonroso. Introduziram em seu quarto uma mulher de má reputação. Mas Tomás, num ato de indignação e coragem, agarrou um tição em brasa da lareira e com firmeza expulsou a intrusa. Em seguida, traçou uma cruz na parede com o mesmo tição e prostrou-se em oração, clamando a Deus pela graça da pureza perpétua. Conta-se que durante essa oração fervorosa, ele entrou em êxtase. 2 anjos teriam aparecido e o cingido com um cordão celestial, dizendo: Viemos da parte de Deus para te revestir com o cinto da castidade perpétua. O Senhor ouviu tuas orações, e aquilo que a fragilidade humana nunca poderá merecer é assegurado para ti pela irrevogável graça de Deus. O cinto foi colocado com tanta força que Tomás soltou um grito involuntário, atraindo os servos ao quarto. Apesar disso, ele manteve o ocorrido em segredo, compartilhando-o apenas em seu leito de morte com o confessor, Padre Reginaldo.
Tomás testemunhou que, desde aquele dia, nunca mais sofreu tentações carnais, uma graça que ele atribuiu exclusivamente à intervenção divina. Após sua morte, o cinto milagroso tornou-se uma relíquia sagrada, preservada até hoje no convento de Chieri, em Piemonte. Esse episódio, além de ilustrar a força espiritual e a santidade de Tomás, tornou-se um símbolo de sua inquebrantável fé e de sua consagração absoluta ao chamado divino. Em 1244, a mãe de Tomás finalmente se dá por vencida. Percebendo que o filho não mudaria de ideia, Teodora armou uma fuga para ele. Dessa forma, ela preservava a dignidade da família, pois acreditava que uma fuga secreta da prisão era menos prejudicial que uma rendição aberta aos dominicanos. Assim como São Paulo, ele foi descido da torre em uma cesta e os frades, como haviam combinado, esperavam-no embaixo. Livre, o jovem foi primeiro a Nápoles e em seguida a Roma, onde encontrou-se com o mestre-geral da Ordem dos Pregadores, consolidando seu compromisso com os dominicanos. Para protegê-lo de pressões familiares, Tomás foi enviado a Colônia, onde tornou-se discípulo de Santo Alberto Magno. Lá, dedicou-se a uma rotina de oração e estudo, mantendo-se discreto sobre sua extraordinária inteligência. Como Santo Tomás era alto, gordo e muito silencioso, os colegas começaram a chamá-lo de Boi Mudo da Sicília. Um jovem colega do santo, de bom coração, costumava se oferecer para ajudá-lo com as lições do dia, e Tomás, sempre humilde, aceitava com gratidão. Certo dia, porém, o colega encontrou uma parte do estudo que não conseguiu entender direito e explicou de forma errada. Foi então que Tomás, mesmo sendo muito modesto, decidiu corrigir o erro. Ele pegou o livro e explicou tudo com tanta clareza e precisão que deixou o colega impressionado. Surpreso, o jovem pediu para que dali em diante fosse ele o aluno, e Santo Tomás concordou, desde que isso fosse mantido em segredo. Pouco tempo depois, um artigo escrito por Tomás, onde ele resolvia uma questão muito difícil, chegou por acaso às mãos de Santo Alberto. Impressionado com o que leu, o santo professor decidiu testar o conhecimento do jovem prodígio em público. Durante a prova, ele ficou tão maravilhado com o talento de seu aluno que disse aos outros presentes: "Nós chamamos o irmão Tomás de o Boi Mudo da Sicília, mas eu vos digo que um dia ele fará com que seus mugidos sejam ouvidos em todos os confins da terra." Em 1245, Tomás acompanhou Santo Alberto a Paris, onde ambos estudaram, ensinaram e Alberto recebeu o título de doutor. Durante a viagem, levavam apenas o necessário, incluindo a Bíblia e o livro das sentenças. Em Paris, Tomás destacou-se por sua devoção, humildade e sabedoria, conquistando a admiração de todos. Um jovem franciscano de nome Boaventura estava nessa época estudando em Paris. A ele, Santo Tomás liga-se numa amizade muito próxima. Os dois brilhantes alunos receberam juntos o título de bacharel em teologia em 1248. O mais incrível é que séculos depois ambos seriam proclamados santos e doutores da Igreja, e Santo Alberto Magno também. Imagina isso, 3 doutores da Igreja conversando e convivendo no mesmo local. De volta à colônia, Tomás assumiu um papel docente sob orientação de Alberto, atraindo multidões com sua clareza, brevidade e profundidade no ensino. Pouco depois, foi ordenado sacerdote, dedicando-se ainda mais à oração e à celebração do sacrifício eucarístico. Após 4 anos de ensino, Tomás foi designado para doutorar-se em Paris, embora se julgasse indigno de tal título. Com dedicação incansável, o santo de Aquino uniu fé e razão, deixando um legado que moldou profundamente o pensamento cristão e o mundo acadêmico. Nesse período, ele escreveu comentários sobre as sentenças de Pedro Lombardo, além de análises aprofundadas do Evangelho de Mateus e do livro de Isaías. 4 anos depois, completou a Suma contra os Gentios, uma obra em que discute os fundamentos filosóficos que sustentam a fé cristã. Sua fama como teólogo e santo alcançou os mais altos círculos eclesiásticos. Entre 1259 e 1268, foi convocado para acompanhar a corte papal em suas viagens pela Itália, atuando como consultor teológico do Papa. Em 1268,
Tomás de Aquino foi chamado a retornar a Paris para uma segunda regência como mestre de teologia. Nesse contexto, ele utilizou sua já consolidada reputação para tentar orientar o debate filosófico, buscando afastar os estudiosos de posições extremas que dividiam a comunidade acadêmica. Escreveu um breve tratado defendendo uma posição intermediária sobre a controversa questão de se o mundo poderia ser provado como eterno ou criado no tempo, além de outro tratado mais extenso contra a ideia de que todos os seres humanos compartilham um único intelecto. Esse período foi marcado principalmente por seus esforços para completar a Suma Teológica, sua principal obra, enquanto simultaneamente produzia comentários sobre os principais escritos de Aristóteles. Ao término de seu segundo mandato de 4 anos em Paris, ele retornou à Itália, estabelecendo-se em Nápoles. Durante esses últimos anos de sua vida, chegou muito próximo de concluir tanto a Suma Teológica quanto sua série de comentários, embora nenhuma das duas obras tenha sido finalizada completamente. No dia 6 de dezembro de 1273, Tomás permaneceu por mais tempo do que o habitual na capela de São Nicolau, no convento dominicano de Nápoles. O sacristão, Dominique de Caserta, relatou ter visto Tomás em profunda oração diante de um ícone de Cristo crucificado, chorando e levitando. De acordo com o testemunho, Cristo lhe dirigiu a palavra dizendo: Escreveste bem sobre mim, Tomás. Que recompensa desejas pelo teu trabalho? Tomás respondeu: Nada além de ti, Senhor. Após essa experiência mística, ele deixou de escrever e ditar. Ao ser questionado pelo padre Reginaldo, seu confessor, sobre essa mudança de postura, o santo dominicano respondeu: Meus trabalhos chegaram ao fim. Diante do que me foi mostrado, tudo o que escrevi até agora parece apenas palha. Rogo a misericórdia divina que minha vida também esteja próxima de seu término. No mês seguinte, Tomás recebeu um chamado papal para participar do Concílio Geral de Leão, destinado a promover a união entre as igrejas grega e latina. Apesar de enfermo, ele partiu de Nápoles acompanhado por Reginaldo e outros frades. Durante a viagem, sua condição piorou. Sem conventos dominicanos por perto, ele aceitou o convite dos monges cistercienses e foi levado à abadia de Fossa Nova. Ao chegar, dirigiu-se imediatamente à igreja para adorar o Santíssimo Sacramento. Passando pelo claustro, declarou: Aqui é o lugar do meu descanso eterno. Foi instalado no quarto do abade e tratado com grande cuidado. Respondendo ao pedido dos cistercienses, iniciou uma explicação sobre o livro bíblico Cântico dos Cânticos, mas não pôde concluí-la. Quando percebeu que o fim se aproximava, fez uma confissão geral ao padre Reginaldo, chorando abundantemente. Em seguida, de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, declarou com clareza e emoção: Recebo-vos, ó preço da redenção da minha alma. Recebo-vos, ó viático da peregrinação de minha alma, por amor de quem eu tenho estudado, observado, trabalhado, pregado e ensinado. Consagro-vos tudo o que já fiz e submeto tudo ao julgamento infalível de vossa Santa Igreja Romana, em cuja obediência estou prestes a partir desta vida. Antes de receber a Sagrada Eucaristia, recitou sua jaculatória favorita. Vós, ó Cristo, sois o Rei da Glória, o Filho eterno do Pai. Após comungar, fez atos intensos de fé e amor, recitando versos do seu Adoro-te Devote, um dos hinos eucarísticos que ele mesmo compôs e que os católicos cantam até hoje. No dia seguinte, ao receber a extrema unção, respondeu às orações com serenidade, enquanto os que o cercavam não conseguiam conter o pranto. Procurou consolar os irmãos dominicanos e agradeceu profundamente a caridade dos cistercienses. A um monge que perguntou como viver sem ofender a Deus, respondeu: Caminhe sempre na presença do Senhor, pronto para prestar contas a Ele. Assim, nunca se separará dele pelo pecado. Essas foram suas últimas palavras. Pouco depois faleceu. Era o dia 7 de março de 1274, e o santo frade tinha apenas 49 anos. Em 1323, Tomás de Aquino foi canonizado durante uma cerimônia em Avignon.
Mais tarde, no século XVI, São Pio V reconheceu sua vasta contribuição teológica e intelectual, conferindo-lhe o título de Doutor da Igreja. Por sua pureza de vida e brilhantismo intelectual, passou a ser chamado de Doutor Angélico. O Papa Pio XI elevou ainda mais sua posição, atribuindo-lhe o título honorífico de Doutor Universal da Igreja. Gostou de conhecer a história de Santo Tomás de Aquino? Então vai gostar também de saber mais sobre a vida de outro doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval, o homem mais influente do século XII. Clique e confira. Que a graça de Deus esteja com vocês. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.